Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso aqui do Canal 14 e começa o programa de número 58. É pra valer. Fala, MacGyver, tudo bem? Maravilha, Edson Matoso, tranquilo hoje por aqui, né? É bom saber que você vai Estamos ficar hoje por comigo aqui. É bom, não tem que estar esses dias aí, porque às vezes eu sozinho... Os índices dizem que quando eu começo, cai a audiência, melhora depois. Então a gente tem que ter uma tabelinha para não ficar. Nós vamos você falou na chamada aí, MacGyver, quem vai transmitir a Série B, porque está uma maluquice, eu ainda não entendi. Vou dizer para você, Matoso, para você, amigo telespectador. Você pode dizer logo, é notícia. Quais são... Notícia já direto? Vamos lá. A Rede TV, a Disney e a ESPN e o canal Desimpedidos é quem tem o direito de transmissão. Então, como a Globo, através do Premiere, não quer mais, não ficou mais à frente disso tudo, porque não é interessante para ela, porque não tem nenhuma equipe grande, vamos dizer assim. A Rede TV ficou com 2 jogos por rodada, a ESPN Disney ficou com 8 partidas por rodada e o canal Desimpedidos no YouTube, 2 partidas por rodada, sendo que o Desimpedidos vai transmitir o mesmo jogo da Rede TV. E fica aí nós que estamos impedidos. Pois é, né? Olha esse canal Desimpedidos, de quem é esse canal, hein, rapaz? Não conheço, não conheço, lhe confesso, não conheço. Bem, nós estamos impedidos de transmitir, porque é lei, mas a gente está certo, porque isso, na verdade, a Globo não é besta. Sim. Né? De besta, ela só tem a cara da Globo. Plim, plim, não é besta, ela só entra onde a barca é boa. Mas, como dizia o outro, no entretanto, porém, quando tu pegas um futebol como o nosso, que tem Remo e Paysandu, que o torcedor não está indo muito para o estádio, mas em compensação, compra a camisa, tá certo? Compra as cervejas, o refrigerante, o churrasquinho. Por exemplo, eu vi o Paysandu estar festejando que já atingiu 50% de a paixão que constrói. Sim, claro. Do CT, né? Do CT. CT. Então, meu amigo, o torcedor pode até não ir para o estádio, mas o amor dele pelo clube, ele demonstra de alguma maneira. Tem gente que beija, tem gente que cheira, tem gente que abraça, tem gente que dá até patada, mas isso aí é assédio moral, vai para cadeia, né? Não pode. Não pode. Patada não. E nem pode dar patada no cachorro, porque senão dá cachaça também. Aliás, dá cadeia também. Claro. O fato é que a demonstração de amor e de paixão tem de várias formas. A torcida do Clube do Remo também demonstrando, com a história do lançamento do projeto do seu centro de treinamento, né? Promoções, várias formas. Então, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sinceramente, não é fazer antipropaganda contra o Mangueirão. Mas eu prefiro quando eu vou trabalhar na Curuzu e no Baenão. No Baenão. São Palavra 2, de honra. São 2. Te juro, não é por nada. Eu acho muita burocracia o Mangueirão. E caro para os clubes, Matoso. Muito caro para os clubes. Mas os clubes recebem. O Papai Helder tem ajudado Bandeirou, muito. Né? Bandeirou não diz isso, mas a gente sabe que... Mas o Bandeirou, de quem? Aquelas empresas todas. Eu vejo o seguinte, a gente tem visto o déficit, né? Sim. A gente viu. Mas ali os clubes, ninguém é besta. São clubes que têm os seus faturamentos, perdem aqui, mas ganham 5 vezes acolá, tem negócios. Você vê que demorou muito essa história da Série B, né? Porque demorou. Por isso que quase não define isso ou aquilo. Muita gente nem sabia onde é que ia transmitir. Agora é que ficou até o canal Desimpedido. Desimpedido. Não está mais impedido, agora está Desimpedido, vai transmitir. Mas é isso aí. Nós vamos abordar também aqui, gente, o Remo, né, anunciou uma contratação, estava dando uma crise lá em Goiás. Sim, o zagueiro, o Regis, né, o meia, Regis Meia, que rescindiu, não estava sendo aproveitado no Goiás, rescindiu o contrato com o Goiás e aí pode ser uma peça que vai chegar para o Clube do Remo até o final da semana. O Papelinho quer 4 jogadores, pelo menos, que desembarquem para a próxima sexta-feira, dia 11, que é quando acaba a janela de transferências, e 2 já estão na agulha aqui praticamente certo. O Regis, que é meia, que veio do Goiás, e o Camutanga, zagueiro, que tem contrato com Vitória. Está anunciado já há uns dias. Pois aí, é. Né? Ele tá... Mas assim, ele não deu 100% de certeza. Só vamos ter certeza quando ele desembarcar em Belém. Mas ele tem contrato com o Goiás até o ano que vem. Com Vitória. Tá certo, MacGyver. A gente vai falar aqui das falhas dos gols, que as pessoas perguntam ainda, que eu comentei um pouco ontem, mas não mostrei os lances, os gols perdidos, que todo mundo... Isso é um detalhe, gente. Aliás, eu quero agradecer o pessoal aí do Instagram, né, que eu comentei essa história. Nós perdemos para 3 detalhes, pelo amor de Deus.
Detalhes tão pequenos entre nós dois. E que detalhes, né, Matheus? Pera lá, você não dá. Os gols perdidos, que tudo bem, é normal no futebol, mas é que tá. Quando você diz assim, tem 10 chances, tu erra 8, ok. Sim. Acerta 2. Mas quando tu tem uma, tu vai errar a única. Então, a gente vai analisar um pouquinho só para comentar, para conversar, sem querer pisar em ninguém. É só para refletir. O Matheus Nogueira, do Paysandu, ele vai falar, ele e o Giovani, que é aqui, né? O Totti nos mandou lá da assessoria bicolor. O Daniel Paulista, bora ver o que é que o Daniel Paulista tem técnico do Remo ainda sobre o jogo passado. Sim, ele fala um pouco sobre como o time precisa amadurecer para poder seguir na competição bem. É aquela história, o Daniel Paulista está com ainda a moral, como se diz, porque ele só está o quê? 15 dias aqui? 20 dias? Pouco mais que isso, passou 10 lá em Barcarena, né? Então, né, antes nós tínhamos uma direção com quase mais de 3 meses. Sim, mais de 3 meses. Então o cara está chegando, ajustando, enfim, então ele vai levando, né? Enfim, então nós vamos abordar isso aqui dentro do nosso É Pra Valer. Mas a primeira matéria que a gente tem aqui, o Malato lá de Ponta de Pedras, que vem desenvolvendo um trabalho importante. Rapaz, esse caboclo não precisa de nutricionista e nem de preparador físico. Ele vai ficar mais magro do que ele já está, porque a prefeita Consuelo Castro e eu estou na UEPA, eu estou na UFPA, eu estou na CEL, eu estou na Federação Te Vira Malato. Qual é essa que ele tem aí? Diga lá. Os destaques de Ponta de Pedras, está sendo destaque no cenário, aí nas redes sociais, inclusive, sobre o trabalho que a Secretaria de Esporte, através do Malato, tem feito, né? Então, bora. Vamos lá, Malato. É só rodar aí, ó, Matheus. Não tem, só ele não fala, ó. Destaques aí, Ponta de Pedras e tal. Ele mandou um vídeo lá. Sim, foi isso aí que ele mandou. Só isso que ele mandou. Não, tranquilo, mas registra. Tem um basquetebol que eles estão jogando, tem um futebol trans. Eles vão ser também sediadores dos Jogos Abertos. Salvo engano, Malato, se eu me corrija se eu estiver errado, mas os Jogos Abertos. O lance de futsal também que estão preparando para lá. Copão, Quer dizer, na verdade, Ponta de Pedras, que cada vez mais avançando, é o município que fica bem aqui do outro lado de Belém, 44 quilômetros em linha reta. Né? 2 horas, né, Matheus? Eu fico muito feliz. 2 horas, viagem rapidinho. É muito gostoso lá, muito gostoso. Qualquer hora dessa a gente bota aí. Não pode dar copyright, porque a gente joga também no YouTube e a gente depende muito do seu like. Tanto no canal da Grão Pará, porque é assim, a gente tem que ir remando contra a maré e chegando lá. Mas a gente bota, nós somos de Ponta de Pedra, né? Aí bota um pouquinho de cota, o Pinduca canta em outro momento. Então, quando eu estou falando do like, é porque o vídeo depois, esse nosso programa, ele é postado no canal do YouTube, feito cortes para o Instagram, TikTok, Kawaii, etc, etc. E oportunamente vamos falar mais do esporte de Ponta de Pedras, que, aliás, me permita, ontem eu vi um camarada, rapaz, não gravei o nome do cara direito. É um canal de Novo Progresso, Marena que tem lá, onde estava o Cabinho. Uma história muito bacana do Cabinho. Eu vou dar uma sugada lá para divulgar e é bacana. O cara lá em Novo Progresso, ali perto de Santarém, aquela região. Tem muita coisa boa sendo feita no interior do estado. O Cabinho brilhou na Luz Brasileira, brilhou muito no Paysandu, rodou o Brasil. E o detalhe, hein? O Cabinho brilhou na Luz Brasileira no último título Cribaltino, em 1988. Infelizmente não deu para gravar o nome, que eu acho que eu estava meio sonado, foi de madrugada. Mas eu lembro que era Arena, Novo Progresso, um projeto que eles têm lá, e um dos convidados foi o Cabinho. Pô, legal. Aí eu gravei e digo, olha, rapaz, o Cabinho, quanto tempo? Bom, falhas dos gols que nós tomamos, né? Isso, Matoso. Então, bora puxar a matéria? Bora lá, Pantinha? Puxa aí. Puxa aqui, Matoso, olha aí, ó. A falha do Paysandu começa aí, nessa bola espirrada que o Paysandu perde. E aí, olha só, Matoso. Bola pra dentro da área. E aí o Brian Borges. Meu pai. O Brian Borges. Não. Aí o Luiz Fernando, que não tem problema nenhum de roubar a bola ali, chega e perde aí ganha a bola do Brian Borges e o Zapelli faz o gol. Repete o lance? Repete, não. Vai repetir. Repare bem, Matoso, olha a distância dele pro Brian. O Brian vê que ele tá lá, mas em vez de dar o chutão pra frente, ele prefere dominar a bola. Eu acho que um dos grandes defeitos dos nossos defensores é esse, querer sair jogando. Ali, naquela riada ali, ó, puf!
Não vai matar, meu irmão. Já chegava já pra... Tu jogou bola, Matoso? Não. Quando eu fiz uma dessa, me mandaram embora, porra. Eu virei cronista esportivo. É verdade. Aí ela riu, já, puf, joga pro lado, pão de nariz a E aí o Martínez ganha a bola do Isaac, e aí ele perde a bola pro Isaac. E aí sobra pro Felipe para fazer o gol aí do time do Atlético Paranaense. Então, não, agora dá uma olhada. A bola era dominada já. Parcimônia do pessoal ali que ficou na frente do. Por outro ângulo, o Matheus Nogueira estava sendo encoberto ali também. Por outro ângulo ali, acho que pelo Quintana. Ele ainda fez a defesa, mas, infelizmente... Então, são esses detalhes... De atenção. Estava na frente o Quintana. São esses detalhes, Matoso, que não pode errar contra clube grande, né? A gente sabe muito bem disso. Tem falado... E o Remo foi aí, começou aí. No escanteio que foi cobrado. Olha lá. Aí sobra... Quem está marcando aí? Adailton. Só que o cara tá levando para dentro de fundo, Matoso. O Adailton só protegendo, porque o Rodrigo já estava chegando lá, ele prefere fazer a falta. E aí origina o gol do time do Ferroviário. Olha só, o Rodrigo já estava lá, ele não ia fazer muita coisa ali. Se ele protegesse, apenas segurasse... mais para lateral do que para outra coisa, né? Entendeu? É isso, entendeu? Aí esse é o jogo, esse é do Paysandu de volta, Pantinha, né? Então, bora ver de novo. Acabou lá isso, acabou lá. Brian Borges, a gente não quer acabar contigo não, viu? É porque é o seguinte, não faz de novo isso que você sabe jogar bola. E eu me doí por ti, com aquele negócio daquele cara ter falado lá do Paraná, pô. Eu também. Aí eu sei o que é. Quando aquele rapaz do Paraná falou aquilo do Brian Borges, eu me senti um babaca. Eu me doí porque a gente não entende nada. Ou então o nosso futebol é muito ruim, porque a gente estava dizendo que era o melhor do Parazão, pô. Pois é. Depois que o Rossi chegou, que mudou um pouco no Paysandu. E o Rossi, ele chegou aqui, impressionante o crescimento do Rossi. Sim. Chegou como quem não quer nada. Jogou, pesadão, não sei o quê, se ajeitou, foi, e o cara tá correndo feito um avião. E aí... mas o Brian Borges estava dizendo que era o melhor, o substituto, depois do João Leite, tchau, não precisa mais de ti. Aí o cara, você já viu falar em jogador pistoleiro de aluguel? Mata pros outros? Mata pros outros. Ele matou pro cara chegar. Acho que está faltando um pouco disso, Matoso, pros defensores, né? Quintana tentou sair jogando uma bola, entregou no pé do Paranhos. Fontana, Baldock, jogadores antigos. É muito antigo, pois é bico. Foram tricampeões do mundo. Tá certo? É verdade. Tricampeão do mundo e depois penta. Vai perguntar Júnior Baiano, Roque Júnior. Não tinha conversa. Rio é bico. Aqui não. O Divan. Aqui não. Bora para a próxima. Então é só para chamar a atenção. Esse é o do Remo. Esse é o do Remo. Esse do Remo, para mim, é um absurdo. Porque normalmente, numa cobrança dessa, o Adailton não deveria estar lá dentro da área. Isso, fechando aqui, né? Aí ele estava aqui na cabeça de área, no primeiro combate. Aí já voltou. Tá uma mistura. Também os caras vão dizer, eles erram lá e depois dizem que é só a gente que erra. Uma vacalhação. Não, é assim, não, porque não adianta, a gente erra e dá para dizer, errou, a gente acerta depois. Então eu queria ver o do Remo, porque para mim o do Remo é um absurdo. Terminando o jogo. Nossa, no Paysandu já tá bom, a gente já sabe. Tá vendo? A do Remo, para mim, porque a vitória era do clube do Remo. Sim, era 48, né, Matoso? Pelo amor de Deus. Era 48. Sabe? Ali eu não joguei bola. Tinha a gente que conhece, o pessoal precisa ler a literatura do futebol, cara. Para saber que o zagueiro tem coisas que não adianta inventar. Porque o futebol de antigamente, o futebol de hoje é diferente. Primeiro, a bola de hoje é quadrada, pô. Vamos lá. Vamos começar a esculhambar. Primeiro ponto é esse. Tá certo? Ontem nós mostramos aqui a imagem da vitória da Tuna sobre o Goitacás, aqui dentro. Vocês viram a condição do gramado do Mangueirão? E como é que o time da Tuna rolou o caroço? E o Luiz Carlos do Boné saiu aqui, foi não sei quantas vezes artilheiro lá em Maceió, pelo CSA. O Quaresma foi brilhar no Palmeiras. O Paulo Guilherme do Paysandu foi brilhar em Portugal, casou até com a filha do presidente lá do clube. Olha só. Paulo Guilherme, pô. Tiaguinho, ponta-direita, que veio do Amapá, jogou na ponta-direita do clube do Remo, jogou Remo e Criciúma, o Remo perdeu pro Criciúma, o Criciúma decidiu com o Grêmio a Copa do Brasil, Criciúma foi campeão, que era o técnico do Criciúma, Luiz Felipe Scolari. Mas o Remo chegou lá perto, então, pô, e não eram jogadores que passaram aqui, ali, acolá e voltaram. Então
são algumas coisas que não tem jeito, pô. E vou te dizer, hoje de madrugada, eu vi uma sonora rápida, eu vou tentar recuperar, do Rossi, para depois não dizer, eu digo, égua, será que eu sonhei ou eles... O Rossi se refere a essa questão dos erros do Parazão, que eu me referi ontem. Porque não pode errar contra clube que é tecnicamente melhor, Matoso. Uma coisa é você ter uma equipe que tem um nível de investimento baixo. Outra coisa é pegar um Atlético Paranaense que é potencial, virtual campeão já, né? Porque ele já é o virtual campeão. Mas com essa bola que jogou contra o Paysandu, que o Paysandu dominou, e aí tem canais de televisão que estampam assim, Atlético Paranaense se impõe contra o Paysandu. Se impõe aonde? Não. Se impõe, chegou 2, 3 vezes lá e fez 2 gols. Entregada ainda. Então, meu amigo... Eu diria que o Paysandu que se deixou. Sabe, sem fanatismo. Não gosto de me enganar, não. Eu não gosto de me enganar, não. A gente sabe que tem ali falta de atenção, de concentração. Bora tirar o fone do ouvido, parar mais de ver tela para ver joguinho, não sei o que e tal, e olhar mais o lance. Eu não sei se o jogador tem tempo de treinar hoje, porque eu vivo ouvindo dizer aqui, não, nós descemos do avião, chegamos, não sei o que, não deu tempo de treinar. Pô! Qual é a próxima? Gols perdidos. Aí acontece o gol perdido, quer ver? Mas também tu juntou tudo, não dá, depois se embola tudo, bora. Aí não vai se embolar, ele vai fazer por parte. Manda lá para a próxima. Os gols perdidos, bota aí, Pontinha, manda lá. Qual é o gol aí? Olha aí, ó, esse aí, do Caio Vinícius. Sozinho dentro da área, o levantamento do Alan Rodrigues, que jogou muito bem no jogo. Aí ele entrou, ó. Palmo em cima aí, Matoso. Palmo em cima. Palmo em cima aí, ele não conseguiu colocar a bola fundo do barbante, né? Ele veio sozinho, né? Esse aí, ó, ainda é o do a trave, professor, o senhor sabe qual é o tamanho da trave? Lá, olha, velho, essa daí tem um bocado de metro. 7 metros, 7 lá vai não sei o quê. 7 por 3. Porra, ele deu pro outro lado onde não tem metro, onde estava em centímetros. Aí daí o goleiro tava batido, porque não tinha como, era palmo em cima mesmo. O que eu quero te dizer é o seguinte, o cara diz assim, pô, se meter 10 bolas pra ele, o cara erra 8. E aí é do Paysandu, ó. O Rossi, a metida de bola do Rossi para o Benítez perder aí, né? Aí foi uma jogada meio difícil também, Matoso. Sim. Mas ele acabou aí. É um gol que daria a vitória para o Paysandu, porque logo depois o Atlético Paranaense vai lá e faz o gol, Matoso. Depois desse lance. Né? Então... Aí é que tá, sabe o que é isso também? Na hora que eu fico me lamentando, os caras vão lá e fazem. Porra, não deu, Aí o cara, gol. Porque em vez de tu marcar, tu tá te lamentando. Eu me lembro quando eu era moleque, eu dizia, para de reclamar, te levanta e vai marcar. Né? Levanta, não chora. É verdade. Não chora. Para com a tua frescura, te levanta. Não chora, pô. Então, são coisas, gente, que eu quero dizer uma coisa. Sabe por que a gente tá reclamando? Porque a gente sabe que não era para perder, pô. Porque se vocês tivessem jogado ruim, a gente estava dizendo que vocês estavam ruim. E a gente sabe da qualidade dos clubes, dos atletas. Gente, não era pro Paysandu ter perdido, é isso que me dói, pô, nós perdemos pra besteira. Ainda mais depois do falatório, né, Matoso? Porra, sabe? Aí os caras, eu sumi, já teve... Mas sim, tu não vai falar nada, eu vou falar o quê? Se o cara me entrega daquele jeito. Né? Uma bola aliás, é outra coisa que vocês da imprensa hoje inventaram. Não, porque o jogador tal entregou no meu tempo, era entregar o ouro pro bandido. Como fez, né? 2 vezes. Porque o cara tá entregando tudo dentro de campo. Entregando tudo, entregou demais. Então eu quero deixar bem claro, porque eu sei que no fim alguém vê. Mãe, esposa, colega, amigo, namorado, namorada, enfim, tá entendendo? Enxerga. O que a gente está se referindo é o seguinte, o Paysandu não era para ter perdido para esse time do Atlético Paranaense. Tal qual o Remo. E o Remo era para ter ganho. Porque, MacGyver, você é treinador de futebol de salão, pô, que aliás a base vem toda por aí. Desde a hora da falta lá, porque, peraí, deixa ele mostrar do Paysandu primeiro. Isso aí foi um gol, Paysandu, que eles fizeram que sobrou fácil lá. No do Remo, desde a hora da falta. Isso eles fizeram. Isso tem tempo pra fazer. Então volta aí, porque a gente está concluindo a história dos gols perdidos pela equipe do Paysandu. Mas o que eu quero me referir, o gol do Remo, deixa ele mostrar do Paysandu. Ele é Paysandu, ele está sabendo mais do que a gente. É por isso que ele está mostrando mais do Paysandu. Repara que o Quintana, ele escorrega aqui também, e a jogada, ó, aqui, olha, ele brega, olha, escorrega e aí... Meu Paysandu, aí passa por cima dele também. Aí. Ainda tem isso, ainda tem isso, de 4, né? É verdade. O goleiro pegou, mas não tive como rebater pro lado. Mas aí é complicado. Ele pegou no susto, foi muito em cima. Aí defendeu, aí o cara chegou sozinho. Sozinho, né? Aí o do Remo,
Vem aí, ó. Todo mundo aqui... Essa do Remo, essa aqui para mim foi a pior. Foi pior. Não, a matada do Brian Borges foi a mais pior da pior. E o segurança lá. Essa daí. Olha, aí... Segura aí. Presta atenção. Vamos lá para a malandragem da bola? Vamos lá para a malandragem da bola? Sim. Ah, pô, o Daniel Paulino, não, porque eu conheci, eu joguei a favor, ele jogou contra, e jogando lá meu amigo jogou no Japão, não sei o que e tal. Foi falta. Solta a falta. Solta a falta, vai lá. Vai lá, Pantinha, vai lá. Falta. Segura. Amassa ele de novo. Vai lá em cima. Pô, cadê? Reclama com o juiz, dá o jogo, né? Continua o lance, continua o lance. É isso que eu quero te dizer. Olha, o cara tá caído. Né? O cara tá caído. Esse segurança aí que derrubou o cara. Ó. E ele vinha chegando aqui, Alan. Presta atenção, o cara tá caído. Segura, isso. Adailton, tu também caíste de mau jeito. Pronto, fica lá no chão. Fica lá caído. Fica no chão, Pô, não tinha ninguém. Cadê o capitão do time? Quem é o capitão do Remo? Segurança. Quem é o capitão do Remo? Fica caído. Cai. Acho que era o Viseu que tava lá. O técnico, o banco, aquele monte de gente que tem no staff. Fica no chão, Adailton. Eu tô inventando, professor. Segura não. É malandragem de futebol. Existe, Matoso. Levantou, foi falta. Existe, Matoso. Existe, tem que... acontece. Faltava quanto tempo? Tinha acabado praticamente o jogo, faltava 1 minuto. Faltava 1 minuto, o cara dá uma falta dessas 48 e 49, olha. Eu não aceito perder desse jeito. Para mim foi o pior, porque a vitória estava na mão do Clube do Remo. Falta a malandragem, a ginga, Ei, argentino ganhou no grito do Brasil, seus otários. Foram falar muito. É verdade. O cara gritou, foi no ouvido do Rafinha, que tá doidinho lá, na Espanha, tá vendo? Foi querer tirar sarro com um técnico holandês lá, o cara, cala tua boca, ô brigão de Araque. Nem porrada deu, apanhou de 4-1. Esse que é o negócio. Então, o Adailton, Deus o livre, Adailton é meu atacante do meu time. Mas... Tá certo? O Brian Borges é o zagueiro do meu time. Eu quero deixar bem claro isso. Sim. Eu quero, qual é o teu time? Eu sou Pará, pô. Entendeu? Mas não é para errar. Mas assim. faltou essa maturidade, faltou essa experiência. Mas esses jogadores não são rodados, vocês da imprensa, porra. Tem um negócio, Matoso. Vocês têm um negócio de dizer pro torcedor, reforço, onde ele jogou? Jogou na Associação Atlântica da Coreia do Sul. Ele atuou por 4 meses na Conchinchina, capital da China. Ele jogou no Japão, jogou no Irã, jogou aqui, jogou em Pindamonhangaba, passou não sei quanto. Pô, aí chega na hora... Sabe dar uma embromada? Não posso discordar de você. E na hora de botar, tu bota... Vê a cobrança da falta. Pô, Matoso, tu vai ver, eu vou ficar enchendo o saco para não errar de novo. Para não errar esse erro de novo. Vê a cobrança da falta do... Não tem a cobrança da falta aqui. Foi... A cobrança da falta na barreira. Sim. Quem foi que ficou na frente? Eu tô sabendo. O que é que vocês da imprensa falam? Pode falar. O 9. Porque tem que contratar o 9. O 9. Qual é o 9 do Paysandu? Pois é. Agora qual é o 9 do Remo? Né? Eles tinham o 9. E o 9 é tanta preocupação e eu não marco o 9. Eu boto um cara da minha altura para marcar o 9 pela frente e o de trás está muito atrás. E sabe quem estava marcando o 9 do Ferroviário? O 9 do Remo, que é o 33, Viseu. O Viseu não é para marcar um atacante matador, para estar um zagueiro marcando ele lá. São coisas assim, né? Que tu me desculpas. Esses caras entendem? Não, eu não entendo nada de futebol. Mas é que eu acompanhei o pentacampeonato brasileiro, tá entendendo? E venho acompanhado esse time do Brasil E desculpa, conheci muitos deles. Sim. Acompanhando, viajando. Eu sempre digo para muitos colegas aí que eu acompanhei Remo, Paysandu e a própria Tuna no auge, quando o Remo e Paysandu disputavam o Campeonato Brasileiro da Série A. Sim. Né? Onde nós acompanhávamos um Remo jogando contra o Flamengo de Zico, Luizinho, Raul, Cantarelli. Eu vi um Paysandu jogando contra um Internacional de Falcão, Caçapava, Batista. Desculpa aí, pô. Aí muitos dos meus colegas começaram a ver Remo e Paysandu jogando em Itaperuna, tá entendendo? Jogando acha no que futebol. É o máximo, né? Sabe, assim, equipes que não eram nem destaques do futebol paulista, carioca. Os times de destaque do Campeonato Paulista do Carioca era Bom Sucesso, São Cristóvão, Madureira, onde eu vi um Paysandu formar um miolo de zaga, Edmilson do Botafogo, Nilson, que vieram do Bom Sucesso, e o Augusto, que veio do campeão mineiro, pô, pelo América. Então a gente viu o jogador realmente, eu não estou falando aqui,
Mas eu repito, esses camaradas aí de Remo e Paysandu erraram pela falta de atenção. Sim. Mas eu não vou desqualificar os caras, não. Por isso que eu me doei pelo Brian Borges, me doí pelo Brian Borges, me doí pelo Borazzi, porque ele não joga só aquilo. Sim. Porque eu vi o cara chavecar de lá. Olha, sabe o que é isso aqui? É o despertador para dizer que faltam 5 minutos. Não, porque eu estou cansado de passar do horário e levar mijada dos caras lá fora. Então agora eu botei o despertador. Mas aí tem o Matheus Nogueira. Aqui, ó. Qual é o próximo agora? É o Matheus Nogueira, né? Matheus Nogueira. E o Giovani fala com a gente aí. Matheus Nogueira e o Giovani, bora lá. Decisão, né, cara? Decisão. A nossa torcida nunca decepciona. Sempre nos momentos decisivos esteve com a gente. E acredito que nessa quarta-feira a casa vai estar lotada e a gente vai fazer uma grande festa, né, em busca, né, dessa vitória em casa aqui para que a gente possa levar um resultado positivo lá para Goiânia. Né, a cabeça tá boa, a gente vem numa pegada, questão de performance aí muito boa, numa sequência desde que o Luizinho chegou. Né, e isso com certeza nos dá confiança para que a gente possa chegar nessa final e fazer o nosso melhor aqui. Né, e como eu falei, tentar levar um resultado positivo lá para Goiânia. Focar agora nessa decisão que nós temos na quarta-feira, né? Fazer por merecer tudo que a gente fez durante essa competição, né? Nós os maiores campeões da Copa Verde, então pensamento positivo aí para fazer um grande jogo e conquistar a vitória. Pode mandar. Eu estou dizendo aqui para ele no bastidor o seguinte, que haja o despertador dizer aqui, acaba logo, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? O Giovani, para ele treinar com o Rossi, pô. Bora, Rossi, corre aí, Giovani atrás, pá. Aí o Giovani vai dizer, não, ele que tem que correr, eu só vou. Então é só isso, vai, corre, pega, que ele sabe. E ele tá brigando pela titularidade, sabe. Né? Mas ele é bom. Apesar de estar um pouco mais... É um pouco mais lento, cadencia mais Rossi, o jogo, bota esse caboclo para correr, porque ele sabe jogar. Porque o Giovani, ele pegando, ele sabe onde ele mete a bola. Ele sabe. Tá? E o Remo, Daniel Paulista, o que é que ele puxa aí a conversa, você que editou? Daniel Paulista fala um pouquinho sobre essa desatenção, essa falta de tempo para treinar e assim você vai, né? O Daniel Paulista fala. Porque nós temos que evoluir, né? Principalmente pensando na competitividade e nos jogos, na dificuldade dos jogos que nós teremos pela frente, mas controlamos bem a partida e no final... um gol que não se pode levar, principalmente para uma equipe experiente, que acabou acontecendo. Saímos no final com um sentimento também de frustração por esse gol levado, mas temos que aprender com ele para que isso não ocorra mais na frente, mas vamos com um ponto na sacola, voltar para Belém, para trabalhar uma semana, para evoluir essa equipe individualmente, coletivamente, para no próximo domingo tentar fazer um jogo mais constante, de regularidade, para tentar buscar a primeira vitória. Muito obrigado, porque acabou o tempo. Pessoal, é o seguinte, você viu, o Alan Rodrigues sai na frente dele, aí ele fica livre. Porque o Felipe dizia, então, gente, mas se não tiver falha, não tem gol. Então tá bom, pô. Mas nós que temos que falhar, porque... Não dá, Matoso. O zagueiro, ele tem que marcar o atacante. Não pode ser atacante e marcar atacante, pô. Não dá. Tem que ser zagueiro para atacante, não tem condição. Atacante fica ali e tal. São coisas que para nós tem algumas coisas básicas do futebol. Por que tu não vai ser treinador de futebol? Eu não. Quem é que... Senão quem é que é criticar o treinador? Um abraço. Mas olha, gente, para mim, independente disso que a gente está fazendo aqui, é no sentido só de alertar, de cutucar, de instigar, de provocar. Tá entendendo? Mas eu continuo acreditando. O Remo perdeu num detalhe que... não é mais para ter esses detalhes. Esses detalhes foram no Parazão, pô. E o Paysandu também. Agora amanhã tem o Goiás. Amanhã é complicado o jogo. Eles já ganharam lá. Sim, já estão. Já. O cara disse lá que o Goiás é o pai do papão. Isso. Matoso, eu tô dando corda sim. Se eles jogam um piqui de lá, a gente joga a sair daqui. Tá certo? Com certeza. E o detalhe, Matoso, em cima de tudo isso, a gente vai ver quem é realmente dentro de campo, quem é quem, né? E um detalhe, o Paysandu vai pegar o Goiás quarta e pega o Vila Nova no final de semana. Faz o seguinte, Paysandu, sapeca na peia no Goiás e perde pro Vitória. Aliás, pro Vila Nova, perde não. Faça isso. Pessoal, um abraço aí, Magai, valeu. Valeu, Matoso. Bora, Papão, vambora, Leão. Só para terminar, a Copa, me mandou aqui o Matheus Miranda, assessor da FPF. A Copa Pará vale vaga para a Copa Brasil do ano que vem, hein?
Portanto, quem vencer de Tuna e Águia, o título da Copa Pará vale a terceira vaga do Pará na Copa Brasil do ano que vem. Passada a régua, fui.